Olá, bom dia. Hoje é sábado 11 de janeiro de 2025 e esta é então a live do sábado. Estamos aí no ano de 2025, né, que ainda é ano novo, né? E vamos trazer um assunto que não é tão novo. Na verdade, eu já tratei sobre alguns aspectos desse assunto, mas me pediram para dar uma repetida, digamos assim, acrescentar alguma coisa, então eu estou aqui fazendo isso. Bom, uma coisa que uma coisa que se você estuda um pouco, né, ou lê um pouco a respeito do comportamento humano, a psicologia, etc., você vai observar que a ideia dos padrões, ela não é nova. Então, na verdade, cada vez, infelizmente, tá? Cada vez mais as pessoas vivem obedecendo padrões de comportamento, tá? Padrões de fazer ou não fazer. E, infelizmente, continua sendo assim. E cada vez, digamos, também pior, tá? Porque eu já falei isso, a ideia da tecnologia, que ela melhore a vida do ser humano, que ela arregimente mais as potências dos seres humanos, a inteligência, o discernimento, mas não é assim que funciona. E não é assim que está funcionando, infelizmente, como eu disse, porque a verdade é que outro dia eu estava lendo alguma coisa e pensei sobre a sociedade do cansaço. É uma obra aí de um pensador aí sul-coreano, radicado na Alemanha, né? E o nome dele eu nem vou falar porque é meio complicado, tá? Mas outra hora eu vou trazer alguma coisa a respeito, né? E eu estava vendo que é uma contradição entre esta sociedade do cansaço, digamos assim, que todo mundo vive cansado, estressado, ansioso, e a preguiça. É um paradoxo, né? É um paradoxo. Mas, quer dizer, entre o cansaço e a preguiça. Quer dizer, a tecnologia que aí está, e principalmente esta que é utilizada via internet, ela está colaborando para que o ser humano fique cada vez mais preguiçoso, certo? É interessante, né? Como é que preguiça pode gerar cansaço? Mas pode, porque as pessoas vão ficando preguiçosas, mas ao mesmo tempo elas vão ficando ansiosas porque não conseguem atingir os seus objetivos na vida, os seus propósitos, né? Não conseguem, se fosse numa empresa, a maioria das pessoas não consegue atingir as suas metas de vida. Então ficam ansiosas. Mas o que faz esse não atingir metas é a preguiça. As pessoas perderam a noção de muitas coisas, e principalmente aquela de pensar por si mesmo, né? Quantas pessoas pensam por si mesmos? Por si mesmas? Quantas pessoas? A maior parte das pessoas vivem repetindo chavões, né? Chavões, né? Vivem repetindo clichês.
Ah, a vida é difícil. Só quem nasce em berço de ouro, né? Quer dizer, quem nasce em família rica é que tem sucesso na vida. Então são clichês, né? São coisas assim que as pessoas vivem repetindo. Por quê? Porque sempre tem alguém falando sobre isso, né? Então as pessoas ficam repetindo, ou então ficam repetindo outras baboseiras que também não levam a nada. Porque hoje nós estamos aí cheio de coaches, né, que chama? Cheio de professores, mestres. Na internet tem professores, mestres de todos os lados, né? Eu não sou professor, tá, gente? Né? E nem sou mestre também. Eu sou um estudioso, sou um aprendiz. Então as pessoas ficam se guiando pelo que vem de fora. Aí é que está a questão, quer dizer, a preguiça de buscar desenvolver dentro de si as suas potencialidades, as suas capacidades, essa preguiça de desenvolver isso faz com que então entra, aí é aquilo que eu falei que é contraditório, entra a ansiedade, porque a pessoa não sai do lugar. Ela faz o mínimo esforço e já está cansada. Percebeu aí o que eu estou explicando? Faz o mínimo esforço e se sente cansada. Então vive, né, buscando coisas que nem sabe o que é, o que são. Né? Nem sabe o que são. Buscando coisas porque alguém disse, olha, agora para ganhar dinheiro você tem que fazer isso. Aí a pessoa vai lá fazer. Ou então faz um curso para aprender a fazer e não faz. Então ela segue. Ela vive seguindo os padrões que são alheios. Até mesmo muitas pessoas que ensinam por aí nesses tais cursos, elas também, se funcionasse, elas seriam melhores pessoas do que elas são. Não ficariam aí enganando os outros. Mas para o enganador, sempre há alguém que queira ser enganado. Essa é a questão. Sempre há alguém querendo ser enganado. Então, por isso que os enganadores estão por aí, dando golpes aqui e acolá, porque as pessoas querem facilidades na vida. A vida, na verdade, ela só é fácil para quem trabalha, para quem se aperfeiçoa, para quem vai além, né, dos seus limites até, no sentido de sempre evoluir, de sempre ir para, né, para a vertical. O problema é que a maior parte das pessoas vive muito na horizontal, entendeu? Acomodadas. Então elas seguem padrões. Existem padrões estabelecidos que nem se sabe por quem, mas pela própria sociedade, né? Civilização, existem determinados padrões que as pessoas seguem. Inclusive existem padrões que são familiares, vêm da família. A família já segue um determinado padrão. Por exemplo, existem famílias que vivem sob um padrão, né, do fracasso, né? Porque nunca foi colocado para a pessoa que ela poderia ter sucesso na vida. E sucesso na vida não é só financeiro, material, é no sentido de autorrealização. Mas nunca isso foi colocado dentro da família, né? Entende? Então as pessoas ficam naquele padrão. Ah, o meu pai não conseguiu, meu avô não conseguiu, eu não vou conseguir. E assim o meu filho não vai conseguir. É uma corrente, né, de sucessões que
pessoas seguindo sempre um padrão negativo, um padrão da impossibilidade. Quer dizer, meu pai não pôde, meu avô não pôde, eu não posso. E meu filho não vai poder também, porque praticamente eu vou passar o meu aprendizado para ele, que não vai dar certo. Então são padrões. E tem gente que... aí você vai dizer assim, mas você não pode lutar contra esses padrões? Pode. Pode sim. Pode. Muitas pessoas, aí que tem, existem pessoas, não vou falar muitas, né? Existem pessoas que vencem os padrões, que saem fora, que cria para si um novo jeito de viver, um novo jeito de encarar a vida, um novo jeito de ir além. Existem pessoas que fazem isso, mas são poucas, porque a maioria fica preso a padrões. O fracasso é um padrão. Muita gente segue um padrão de fracasso e não percebe, sabe por quê? Porque esse seguir padrões é inconsciente. A pessoa, sabe, vai andando, é como se fosse assim, vai levando, ou então entra na do Zeca Pagodinho e deixa a vida lhe levar, né? E vai levando. E repetindo padrões. Se você investigasse todas as famílias, você veria quanto esses padrões, eles existem e como é que eles influenciam mal a vida das pessoas. Eu já fiz muitas palestras para pais, por exemplo, né? E eu sempre disse, e há muitas décadas, sempre disse, olha, esquece o que não deu certo para você, como pai, como mãe, e trabalha a autoestima dos seus filhos desde o princípio, para que ele não repita padrões de fracassos que vêm do âmbito familiar. É lógico, algumas pessoas acabam seguindo aquilo que você fala numa palestra, aquilo que você explica, etc. Mas a maioria não está nem aí. Continua seguindo e disseminando padrões. Né? Eu observo, até naquilo que, né, aqui, em alguns pedaços aí da minha família, eu observo essa questão de seguir padrões. Padrões da mãe, padrões do pai, né? Principalmente, às vezes padrões do avô, da avó, do tio. O âmbito familiar ele é propício para a disseminação de padrões, condicionamentos. Tá? Estou falando de padrões e condicionamentos que quase são a mesma coisa, mas não são. Tá? Então as pessoas seguem esses padrões e aí fracassam na vida e vão culpar alguém, ou todo mundo, tá? Porque as pessoas vêm culpando, ó, culpa governo, culpa Deus, culpa os políticos, culpa todo mundo. E não assume para si a responsabilidade do sucesso da sua vida. Lembre-se que quando eu falo sucesso da sua vida, eu não falo só de ganhos materiais. Falo também do ganho moral, né? Do ganho existencial. Né? Porque se você ficar só preso na materialidade, você vai achar que nunca vai ser feliz, porque sempre você vai querer ter um salário milionário, etc. Né? Não é assim, né? A vida que a gente leva, a sociedade que a gente vive. Então existem outros campos onde que as pessoas também podem serem felizes, se realizarem, certo? Então, a gente, existe uma coisa que até define, né?
o comportamento neurótico. Isso já faz tempo, tá? Que é essa coisa de fazer sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. É loucura isso, né? É neurótico mesmo e parece estranho, né? Porque você sempre faz a mesma coisa, os mesmos pensamentos, as mesmas rotinas, né? As mesmas ideias, as mesmas crenças e quer resultados diferentes na sua vida. Isso é loucura, porque não existe isso. Se você plantar rabanete, você vai colher o quê? Rabanete. Né? Se você plantar couve, você vai colher couve. Né? Certo? Então aquilo que você plantar, você vai colher. E se você planta sempre as mesmas coisas, você vai colher sempre as mesmas coisas. Isso é lógico, é uma lógica, certo? É uma coisa bem lógica. Ontem eu plantei aqui no meu vasinho aqui, plantei salsinha. Adoro salsa. Salsa é bom para a saúde, viu? Eu vou colher salsa. Eu não vou colher cebolinha, eu vou colher salsa. Então, as pessoas... Olha, veja bem que falta de uso de inteligência é essa, tá? Falta de uso da inteligência. Quer dizer, se eu faço sempre as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados sempre. Se eu acordo pela manhã, já de mau humor, já maldizendo o dia e maldizendo um monte de outras coisas, como é que vai ser o meu dia? Vai ser bom? Não. Vai ser ruim. Inclusive, se você vai para algum lugar, para o seu trabalho, com essa ideia, com esses pensamentos, você vai contaminar o ambiente do seu trabalho, porque você já sai com essa toxicidade, né? Essas pessoas, para mim, são tóxicas. Pessoas que acordam de mau humor, chutam o cachorro, né? Xinga o pai, a mãe, xinga o governo, xinga todo mundo. Essa é uma pessoa tóxica. E que vai, inclusive, para a internet xingar os outros. Tem isso também, né? E vai para o trabalho de mau humor, chega lá já é com aquela energia, parece que chega uma nuvem escura no local do trabalho. Eu já vi muito disso. Graças a Deus, eu compreendi isso já faz muito tempo. E durante o tempo que eu trabalhei em empresa, eu sempre evitava ser essa nuvem negra a entrar no ambiente de trabalho. Certo? E eu trabalhei em diversos tipos, tá? Diversos tipos de trabalho, desde o braçal até o tecnológico, etc. Até vir a ser profissional liberal, essas coisas todas, né? Eu já fui advogado, né? Já falei isso, e já fui bancário, etc. Então, se você você vive sempre a mesma rotina, você vai ter sempre os mesmos resultados, o mesmo estado de humor, é tudo igual. Não vai mudar nada se você não muda. Essa é a questão. Se você não muda, não muda nada. Então, a questão é que eu estou falando da questão dos condicionamentos e dos padrões.
Padrões são comportamentos, são repetições. A pessoa repete sempre aquele mesmo padrão. Você já viu? Tem pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho. Tem pessoas, por exemplo, você vai na rua, tá andando na rua, na sua cidade, aí se encontra aquela pessoa e diz assim, e aí, tudo bem? E a pessoa desanda a falar de tudo que está mal, tá? E aí passa um mês, você encontra novamente a pessoa e você cai na asneira, e aí já é burrice também, né? Cai na asneira de falar para a pessoa, e aí, tudo bem? E a pessoa vem e repete para você a mesma ladainha. Tá vendo? Quer dizer, você está seguindo o mesmo padrão e esperando que a pessoa do outro lado mude. E o resultado seja outro. Funciona. Então, aquela coisa, né? Se você, a gente precisa empreender quais são os padrões que a gente vive repetindo, tá? Falar assim, você precisa observar quais os padrões que você vive seguindo, quais as repetições que você vive fazendo. Como é que você espera obter resultado diferente? Por exemplo, tem gente que tem problema aí, azia, tá? Queimação no estômago, essas coisas. Aí todo dia a pessoa come aquele pastel grudento de gordura. Ou aquela coxinha grudenta mesmo. É só pura gordura. Fritura, né? Tal. Chega lá, dali meia hora, uma hora, a pessoa tá, o quê? Com azia, com queimação no estômago, etc, né? É assim que funciona. Outro dia eu percebi, por exemplo, que eu estava com vontade de comer um produto, que é essa coxinha que eu estou falando, e tal. Aí pedi, me entregaram. Eu comi um dia, mais à frente, eu não senti que estava assim tão gordurosa, certo? Mas mais à frente eu senti um mal-estar. Aí eu pensei, será que foi? Né? Aí mais à frente eu voltei a fazer um teste com a tal da coxinha. E deu ruim. Então o que eu decidi? Não como mais esse tipo de coxinha, salgado, tá? Frito, fritura. Não como mais. Porque senão eu vou ficar sempre repetindo e sempre passando mal, etc. É assim que a gente aprende. Observando as coisas, a gente aprende. Então, porque os padrões, eles vêm, se você age o tempo todo inconscientemente, quer dizer, você não para pensar, você não para analisar. Então você vive inconscientemente, você vai tocando, certo? Vai levando. É aí, dança. Dá ruim. Por quê? Porque você não analisa as suas ações, não analisa aquilo, o que que te governa, o que te conduz, o que te leva a tomar determinadas iniciativas, a fazer, né, determinadas escolhas, o que leva você a fazer isso? Você tem que saber. Um dia desse eu conversava com um membro da minha família e ele é digamos assim, um pequeno empresário, né? E tal. Aí ele me contando lá
esse trabalho dele e tal, papapá. Aí eu disse, olha, você já percebeu que você está no mesmo padrão do nosso pai? Você está repetindo, você pode repetir, você pode repetir o seu pai. Falei para ele. Ele falou, por quê? Você presta atenção. E aí eu fiz uma narrativa para ele de coisas que o pai já fez, né, e que se deu mal. Vamos chegar nisso. Tá? Era muito trabalhador, tal, mas não sabia administrar as coisas, deixava ao léu e aí dançou. Então eu falei para ele. Aí ele acordou. Aí disse, é mesmo. Certo? Então, quando a pessoa cai na real, que ela vem, que ela diz, é mesmo, isso é real, isso é verdadeiro, a pessoa se predispõe a mudar. Não posso repetir esses mesmos erros, não posso repetir esse mesmo padrão, porque vai dar ruim. Certo? Infelizmente, tem pessoas que não acordam para isso. No âmbito do meu espectro aí familiar, tem N coisas assim que eu já observei, porque a minha família assim, original, digamos assim, mãe biológica, etc., pai biológico, né? É totalmente disfuncional. Então, criou que filhos disfuncionais, filhos sem noção, certo? Vocês vão dizer, mas como é que você não passou? Eu passei por isso durante um tempo, só que como eu estava sempre buscando conhecimento e aplicando conhecimento na minha vida, chegou uma hora que eu rompi com isso. Eu disse, eu não quero mais isso. Não quero isso para a minha vida. Você tem que fazer isso. Então eu fui cuidar da minha vida. Caí no mundo e fui dar um jeito, né? Porque essas famílias disfuncionais, elas criam um ambiente que acaba, sabe? Vou falar uma palavra aqui bem correta, ferrando todo mundo. E o pior de tudo é que essa repetição vai de geração para geração. Gente, eu vi isso e ainda vejo o resultado disso no ambiente familiar que eu deixei para lá. Certo? Porque eu não pertencia tanto a esse ambiente, tá? Eu era meio um forasteiro ali entre eles. Né? Essa é a questão. Então, muita gente não acorda. Essas disfuncionalidades familiares, uma hora eu vou falar essa questão de família disfuncional, né? Outro dia mesmo eu estava pensando, eu penso porque eu leio, estudo, trabalho, né, nesse sentido, escrevo, e estava vendo que praticamente todas as famílias são disfuncionais. O problema é que umas são mais disfuncionais que as outras, certo? Essa é a questão. Mas isso é outro assunto, tá? Mas é um assunto que eu trouxe para esta reflexão, porque padrões, né, condicionamentos, a maior parte deles são oriundos do âmbito familiar, tá? Eu vou falar isso para vocês. Aí não é para entrar nessa de culpar a família, tá? Porque daí tem gente que vai culpar a família, porque é a minha família. Não, é para você entender e dar um jeito na sua vida. Eu já falei isso em 1000 palestras por aí, e já disse, isso aqui não é para culpar o pai, a mãe, não sei o quê. É para você entender o que ocorre com você e dar um jeito de mudar. Você é o autor da sua mudança. Seu pai, sua mãe, eles não vão mudar, já mudaram, já passou, etc. Alguns até já foram embora,
né? Você é o autor da sua mudança. Então, os padrões, existem os padrões, esse assunto ele vai mais longe, tá? Eu vou acabar por aqui, outra hora eu volto a falar um pouco mais, tá? Porque existe uma coisa que eu vou finalizar, existe uma coisa assim, padrões, eles são muito oriundos de família, tá? Do âmbito familiar, é o primeiro nicho, né, que a pessoa vive. Primeiro ambiente, é um ambiente familiar. Então, esses padrões podem ser assimilados enquanto você pertencente àquela família com determinadas disfuncionalidades, ok? Podem vir também sob o aspecto da sociedade, com quem você convive no meio social. Também podem, né, influenciar as suas tomadas de decisões, o seu modelo de escolhas, e você pode assimilar padrões da sociedade, do meio, tá? O meio também influencia, certo? E tem também outros condicionamentos que podem vir do âmbito religioso. Religioso, que eu falo de instituições religiosas, tá? Não confundir religiosidade com instituição religiosa. Religiosidade é a prática da doutrina, né? E religiões são instituições, quase todas com seus enormes defeitos. E que condicionam também muitas pessoas, porque passam a usar alguns mecanismos para dizer para a pessoa o que é certo, o que é errado, e a pessoa não precisa pensar. Isso também colabora para a preguiça mental, a preguiça cognitiva, que é a preguiça de discernir, de discernimento, de entendimento, etc. Ok, gente? Então vamos ficar aqui. Mais à frente, numa outra live, eu volto a esse assunto. E aí dou a sequência sobre isso, ok? Então é isso aí. Então, paz e luz para todos vocês e cuidem-se bem por aí. E até a próxima, então. E comente aqui se você gostou ou não gostou. Comente o que você acha desse assunto. Comente de boa, certo? E pode sugerir outros assuntos nessa mesma linha, ok? Então ficamos assim. Até a próxima aí.